Olá a todos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Agora são 19 horas e 11 minutos. Já tem alguns dias aí que eu não gravo áudio, né? Então, hoje vai ser para falar um pouco sobre muitas das coisas, né, que eu já tenho dito para vocês e inteirar, né, um resumo com algumas outras informações aí. O título aí de entrada, ele fala sobre a semente da vida. E para as pessoas entenderem, né, o que é a semente da vida, a pessoa ela tem que estar aberta, né, para a compreensão de muitos fatos, né, de muitas coisas. Como todos já sabem, já faz alguns dias que eu fiz uma viagem para alguns países, auxiliei naquilo que me foi pedido, retornei para casa, dei continuidade nos meus afazeres e agora, né, estou um pouco mais tranquilo. Fiz uma revisão da minha agenda que já se encerrou na data de ontem, no domingo, e minha agenda agora só inicia depois do dia 16 de janeiro de 2021. O que você que está me ouvindo aí aprendeu do dia 1º de janeiro até hoje, dia 7 de dezembro? Qual foi o sentido e qual foi o índice do valer a pena que você pode pontuar para você mesmo, né, em relação ao que você aprendeu? Algumas pessoas me procuraram, né, para falar do vídeo, da interação entre mim, o Edson, o pai do Edson, a interação também entre o genro do Eli, né, apesar de não ter aparecido, né, do amigo de família do Edson, que não vou dizer aqui o nome porque não tem autorização. As pessoas vieram me procurar, tanto lá no Facebook, algumas aqui me mandando mensagem pelo WhatsApp mesmo, desde o dia em que o Rodolfo colocou esse vídeo, né, no ar. E algumas pessoas elogiando, outras criticando, né, a postura do Eli, pelo fato dele falar demais no vídeo, dele interromper, né, as minhas falas e de às vezes surgir assuntos, né, desnecessários. As pessoas vieram fazer esse tipo de crítica, como também veio fazer, né, alguns elogios. Eu quero dizer para vocês que aquele vídeo lá, ele foi feito pelo Eli Batista e para o Eli Batista.
ele não gravou aquilo lá para compartilhar com absolutamente ninguém. Era algo que ele queria ter no acervo dele, algo do qual ele desejou, e por uma má interpretação da parte, do Eli, ele entendeu que eu quisesse, que através aí do canal do Rodolfo, esse vídeo, viesse ser compartilhado. E ali, entre ele e o Rodolfo, houve um acordo e acabou que ele cedeu, o compartilhamento aí desse vídeo, que, em contrapartida, não era do interesse do Eli que isso fosse compartilhado, porque ele queria, aquilo só para ele. Tanto é que quando ele veio falar comigo, eu tinha dito para ele que ele tinha entendido errado, porque há um áudio atrás eu falei que se um dia ele tivesse interesse em compartilhar o vídeo, ele poderia fazer. Aí ele entendeu que eu estava sugerindo, e acabou que ele compartilhou esse vídeo, com o Rodolfo. E algumas pessoas vieram me perguntar se vai ter uma parte 2, uma parte 3. Aquele dia eu estava ali, para conversar com Eli, com o Edson, com o pai do Edson. Quando Eli pegou a câmera para poder filmar, eu não sei, não me interessa quanto tempo, foi filmado aquilo ali. Não sei se haverá uma segunda postagem de uma eventual segunda parte. Então eu acho interessante a maioria dessas pessoas que irão me ouvir através do canal aí do Rodolfo perguntar, ao Rodolfo e não a mim. E aí o Rodolfo pergunta, pro Eli Batista, porque eu não sei o que eles, decidiram aí entre eles, e não sei quanto tempo de gravação houve, ou foi feito, porque aquele dia lá eu estava conversando, esclarecendo algumas dúvidas, para algumas outras pessoas. Em contrapartida, não propriamente as mesmas pessoas, mas algumas outras pessoas, também no Facebook e diretamente aqui na lista de transmissão, vieram dizer, que aquele Carlos ali, do vídeo ali, conversando com o pessoal, era um Carlos diferente, Algumas pessoas até chegou a dizer que aquele Carlos ali era um Carlos elegante, diferente, do Carlos do áudio, diferente de tudo que já foi feito, As pessoas que dizem isso é porque são cegas. É o que eu tenho a dizer. Porque o mesmo Carlos daquele vídeo é o mesmo Carlos que interagiu nos vídeos que eu fiz e vou divulgar para toda a humanidade. É a mesma pessoa. A diferença daquele Carlos para esse aqui, usando um termo diferente, é que aqui não tem ninguém para poder me perguntar nada. Aqui eu estou sozinho, segurando um aparelho de telefonia, falando aquilo que eu tenho para falar, diferentemente de uma reunião, de uma palestra, de uma relação entre amigos, onde pessoas
interrompem a fala da gente para perguntar algo. E aí você vai e volta em alguns assuntos e você tem que estar atento para poder responder, né? E ficar esperto com aquilo que está sendo te perguntado. Então, aquele Carlos lá, sentado naquela cadeira, ao redor daquela mesa, é o mesmo que está falando aqui. Da mesma forma seria se estivesse aqui uma segunda pessoa humana conversando comigo e ao invés da entrevista ser em vídeo, fosse em áudio, né? Fosse em áudio. Então, quando as pessoas acham que há uma dualidade entre duas pessoas, é porque essas pessoas são cegas. E às vezes não conseguem raciocinar a diferença de uma interação em grupo, como foi lá na casa do Edson, do pai do Edson, e como é uma pessoa falando sozinho, como eu estou falando aqui agora. É por isso que no início desse áudio eu perguntei: o que valeu para você que me ouve ter me ouvido no começo desse ano, até agora, dia 7 de dezembro de 2020, agora são 19 horas e 22 minutos, eu pergunto, o que valeu? Né? Eu sou uma pessoa muito detalhista, muito. O barulho do gato aqui fora, aqui, do sítio aqui, é porque eu deixo comida para fora para ele comer, né? E talvez ele venha interagir comigo, então qualquer miado aí é em relação aos gatos, porque toda vez que chega uma mulher ou um homem do espaço, ou eu começo a fazer essas tratativas, toda a criação ela fica perto para ouvir, né? Porque a criação, por mais que nós, seres humanos, tenha contaminado elas ainda, aos olhos daquela que as criou e tem todo o domínio sobre elas, que é a consciência do planeta, para o planeta são ainda inocentes, né? Então por isso que são pessoas, que para mim todo animal é uma pessoa, então são pessoas inocentes, que são privadas de muitas coisas, mas a pureza da inocência que tem um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, um tubarão, um leão, é o que deveria ter na consciência de muitas pessoas. Porque o momento de ferocidade da criação nada mais é do que o descarrego de uma onda negativa que faz por aquele momento aquela criação aos olhos da ciência, né, agir pelo que eles chamam de instinto agressivo, mas não é. E também não vou entrar aqui nesse mérito de explicação, porque não é a respeito disso que é o áudio, tá? Então, eu pergunto, porque eu pergunto também para mim mesmo, né? Será que vale a pena? Será que compete continuar me ouvindo? Eu sei que tem muitos baba-ovo por aí, da lista de transmissão, que pode até gravar áudios, né? Falando amores e louvores, que para mim vai ser tudo fútil. Porque a pergunta é séria. Será que vale a pena continuar me ouvindo? Será que sairá alguma coisa boa de mim daqui para frente, né? Será que vale a pena de verdade? É o que eu pergunto.
né? Às vezes, algumas pessoas podem até tratar como arrogância, prepotência, o que for. Mas a minha vida, ela está resolvida em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu tenho o que eu quero, né? Converso com quem eu quero, ignoro quem eu quero, porque sou livre, né? Livre. Eu me esforcei muito, muito mesmo, para ser livre. Me arrependo de algumas burrices, né, que eu cometi no passado, que foi a burrice de abrir mão do meu lazer, da minha vida, do paraíso aqui em Eleap, para poder, num dia como esse ou em outro dia como qualquer, falar dessas coisas que eu tenho tratado. Quando eu estava na terceira série do grupo, eu via os meus colegas, né, de classe, nesse período de mês, próximo a essa data de dia, como é hoje, dia 7, chorar. Porque ia ficar de recuperação até o dia 19, até o dia 20. Eu via pais irem na escola pegar o boletim e ficar aborrecido, porque por causa do filho teriam que adiar a viagem porque o filho estava de recuperação. Muitos valores familiares que não existem mais hoje, muitos, alguns até existem, mas não se mantém no pedestal de um respeito dentro da família, né? Como era antigamente. Um exemplo é quem gosta de datas festivas como Natal, Ano Novo. Antigamente, em setembro, já se falava de árvore de Natal. Em outubro, já começava a enfeitar a árvore de Natal. Era aquele fuzuê doido. A propaganda só falava de presente, de Papai Noel, aquela coisa tosca toda. E que passa. Hoje já não se fala mais de Natal, você nem vê mais propaganda se relacionando a isso. Quando tem é muito fútil. O tipo de propaganda não é focando mais no velhinho de roupa vermelha e barba branca, né? Então aí você vê os valores sendo perdidos. Os valores que não faz parte, muitas das vezes, do caráter, mas do vício e do costume. Hoje, eu fazendo uma reflexão, eu parei e pensei, né, nesse fato dos meus colegas de classe na terceira série de grupo, no choro desesperado deles, na decepção dos pais. E eu falei, né, o que essas pessoas têm nas suas cabeças, sei lá, para não conseguir, né, e muitas das vezes, entender basicamente o nada, né, do que eu falo. Às vezes, quando eu falo que o tempo, né,
já foi consumado e que eu estou contando os dias para poder descansar, é para descansar literalmente. Depois, só em 2028 é que eu irei entrar em contato com muitos, né, de vocês. Mas eu estou preparando, né, o meu caminho, deixando as coisas em ordem. Muitos acham que é brincadeira, mas não é. Entenderam? Mas eu nunca fui e nem serei aquelas crianças lá que ficavam chorando, né? Porque iam ficar de recuperação. Porque na minha vida, desde pequeno, eu sempre tive uma meta. Eu sempre plantei em cada lugar que eu fui uma semente boa. Uma semente que me valeria para a vida inteira. Cada panfleto que eu deixei na caixinha de correio de uma casa, cada dormida minha na oficina mecânica, cada pedalada na bicicleta entregando medicamento, e cada família, né, que eu conheci naquela época, me foi e é de grande valia. Porque fora aqueles que já se foram e se encontram neste momento lá em Nírio, os que ainda vivem, sente saudade daquela criança que sempre foi homem e que sempre ia entregar um medicamento com um sorriso no rosto e que sempre também atendia os clientes na oficina mecânica depois de ter fechado para mostrar a chave do carro, porque a pessoa chegava atrasado na oficina, mas o carro já estava pronto, o pagamento já tinha sido feito e ali, com a autorização do dono, né, que na época era o meu patrão, eu entregava a chave, abria o portão, o carro ia embora. Porque todo aquele homem lá e toda aquela mulher que me via, hoje eu sei que quando me olhava trabalhando, desejava que um dia, se ela tivesse filho e fosse pai e mãe, tivesse um filho assim como eu. Volta e meia, eu olho para o nada e enxergo essas pessoas. E vejo que toda vez que ela recebe, né, o entregador de pizza, ou da farmácia, ou até mesmo dos correios, ou do mercado de envios, né, do Mercado Livre, quando elas abrem o portão, eu vejo elas em tempo real, elas olhando para aquele entregador e lembrando daquela criança que sempre foi homem, ao contrário de muitos, que sempre trabalhou desde cedo. Porque isso foi uma semente de vida que eu plantei quando eu aplicava a injeção com 14 anos de idade. Hoje, se um adolescente, que é assim que é tratado, adolescente, jovem, né, receber a oportunidade de fazer aquilo que eu exercia quando eu tinha 14, 13 anos, hoje é crime, né? Hoje é crime. Mas naquela época, o farmacêutico, que também era dono da própria farmácia, ele me ensinou num balão e num boneco a região certa onde eu devesse aplicar a injeção. Então, toda vez que essas pessoas que ainda estão aqui e outras que irão embora na semana que vem, porque irão para Nírio, e o total é de 29 pessoas que irão embora para Nírio, que me conheceram no passado e que fizeram parte da minha vida.
Quando elas chegarem lá, terá alguém que novamente falará de mim para elas, para que elas testemunhem lá aquilo que eu me tornei aqui. Porque em todos os lugares que eu fui, eu sempre fui a mesma pessoa. Sou ignorante e burro desde pequeno. Eu valorizo muito o que um dia não só a minha mãe biológica contou, como também a minha madrinha, que eu considero como mãe também. E soube isso tanto da minha madrinha, que também é minha mãe, como da minha mãe biológica. E quando minha mãe estava grávida de mim, as amigas dela, as pessoas perguntavam para ela assim: olha, é homem ou mulher? Minha mãe dizia: é homem. Quando perguntavam assim: é menino ou menina? Minha mãe dizia: é homem. Quando perguntavam para minha mãe: fulana, você já sabe o sexo da criança? Minha mãe dizia: é homem. Minha mãe nunca me tratou como criança nem como menino. Tanto é que quando ela viu que não tinha mais condição de me sustentar como criança, ela permitiu que uma tia minha cuidasse de mim. Mas ela nunca permitiu que as pessoas lá de fora dissessem assim: é menino ou menina? É homem. A mesma coisa foi com a minha irmã. É mulher. Não tem esse negócio de menina, não. É mulher. E minha mãe, assim como eu, sempre foi seca e crua por dentro. Por isso que eu, a minha irmã, meu irmão, somos iguais nesse sentido. Cada um sabe onde vai, cada um sabe o que faz, e cada um planta conforme a semente que tem nas mãos. Eu cresci e só não cresço em estatura mais porque biologicamente falando é impossível. Mas eu cresci até os meus 1,73 m. E nunca tive ou precisei ser canalha na vida de ninguém. E nem nunca precisei que ninguém me sustentasse. Quando eu vou me refugiar em uma das minhas fazendas, ou no meu apartamento, ou na casa da minha mãe, quando eu olho para o tempo, para o nada, e eu vejo em tempo real as pessoas trabalhando, estudando, casando, noivando, quando eu vejo aquelas pessoas preferencialmente do meu passado, de 38 anos atrás, porque eu me lembro desde quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho memórias de quando eu tinha 4 anos de idade, tão nítidas como as memórias de tudo que me aconteceu na data de ontem, e de hoje pela manhã e pela tarde, pelo início dessa noite. Então eu olho para aquelas pessoas e eu vejo, a semente que cada uma delas plantou. Eu vejo aquelas sementes jogadas ao vento, pessoas que se envolveram com drogas, pessoas que se tornaram criminosas, outras entraram para a política, outras
ingressaram na faculdade, têm família formada. Outros que desistiram da vida porque se acharam fracas demais. Outras que passaram a viver sustentadas por outras pessoas porque não tiveram forças para auto se sustentar. Eu vejo toda vez que eu quero essas pessoas. E o mais engraçado é que todas elas que passaram pela minha vida, pelo meu caminho, nunca se esqueceram de mim. Nunca. Às vezes eu olho de onde eu estou, lá no 1º Batalhão de Guerra em Selva. Eu vejo até hoje os meus instrutores, quando em alguns momentos estão treinando os próximos futuros, guerreiros de selva, e vendo, o quão bizonho aqueles oficiais são, e por aquela presepada, daqueles oficiais, ou até mesmo sargentos, aqueles instrutores lembrar que um dia passou por ali um homem chamado Carlos Henrique Fonseca e que foi destaque no curso de guerra em selva. Então eu viajo e vejo em tempo real os generais que hoje são de divisão, de brigada, de exército, ali confinados em suas salas de comando, sem nada para fazer às vezes, pensando em mim, naquele homem que combateu guerrilheiros das Farc e que tinha sido expulso da instituição. Porque por todos os lugares que eu passei, nunca, jamais, os olhos que me viu, os ouvidos que me ouvem e me ouviram, jamais me esquecerão. Jamais. Eu no dia a dia eu tenho que fingir de João sem braço, para fingir que eu não sei nada, que eu não ouço nada, que eu não vejo nada. E infelizmente, essa tratativa agora não é para as pessoas que me ouvem no canal do Rodolfo, mas é para aquelas que recebem em antecipado esse áudio na lista de transmissão. Eu pergunto, qual semente você que está me ouvindo aqui plantou ou se tornou desde o primeiro dia em que você passou a me ouvir? O que eu mudei na sua vida? Ou o que você fez para que você mudasse a sua vida? Eu, desde quando eu cometi esse erro de ter aceitado pela emoção cumprir o que um dia eu tinha desejado, quando eu estava ali em Arcturus e também quando eu estava na própria federação, que foi de um dia falar para a humanidade, para o mundo, porque graças à lei e a tudo que existe, que é a própria lei, os meus áudios, não pela contagem de visualização e de monetização do YouTube, pelo canal do Rodolfo ou pelo meu canal, mas toda a minha fala, ela já é ouvida no mundo inteiro, principalmente pelos governos. Todas as minhas palavras erradas na fonética do português,
é traduzida para o inglês, que querendo ou não, já é, há muitos anos, uma língua universal. E o pobre, o rico, todos me ouvem. Pagam tradutores para inclusive narrar as minhas falas. Tem brasileiros lá fora que são pagos para reproduzir em voz aquilo que eu falo. E esse áudio também será reproduzido, como todos que já foram, tanto lá nos meus vídeos no YouTube, no meu canal, como no canal do Rodolfo. Por quê? Porque essa é uma semente de vida. Uma semente de vida. Pessoas que me ouviram no passado, escondidas, ainda me ouvem. Pessoas que me conheceram no passado e no presente e que ainda me ouvem. Mas eu faço, antes de falar qualquer coisa, uma reflexão sobre mim mesmo. Eu me pergunto, por mais que eu tenha as respostas diante de mim, valeu a pena? Para mim não valeu. Não valeu. Eu poderia estar agora em Dubai, poderia estar agora nas Bahamas, poderia estar agora sendo um qualquer jogado no mundo, sendo uma incógnita por onde é que eu viesse passar, aos olhos de toda a humanidade. Poderia não ter passado, por esse caminho, como a própria Cariabá me mostrou, as alternativas do passado, do presente, do futuro e das linhas do destino que eu poderia ter escolhido se eu não tivesse agido por emoção quando a Guinachete veio a mim e disse: levanta, use o teu meio de comunicação e procure pela palavra. E aí eu fiz porque eu já tinha querido isso há muito tempo. Mas se eu tivesse agido com razão, eu teria perguntado para ela assim: olha, é hora. Eu tenho certeza absoluta que ela diria para mim: não. Mas como eu tinha assinalado um desejo de falar, ela veio e pediu que eu fizesse, que eu desse o início em algo, mas ela também sabia que se eu dissesse é hora, ela diria não. E se eu dissesse me mostre as alternativas, ela teria me mostrado. E eu teria visto os lixos que passaram pela minha vida. Eu teria visto as águas de esgoto que eu bebi de 4 anos para trás. Eu teria também visto cada pessoa no mundo, a
até mesmo você que está me ouvindo agora, e teria me perguntado se iria valer a pena. E se um dia, lá no meu passado, para o futuro que é agora no presente, e que se altera a cada milésimo de centésimo de segundo, eu teria perguntado a mesma coisa: vai valer a pena? Será? Eu vejo em tempo real, literalmente, às vezes, quando eu estou com a TV desligada, eu vejo as pessoas da lista de transmissão, as pessoas que acompanham esses áudios pelo canal do Rodolfo aí, e que não tem conta no YouTube, mas acessa pelo nome, porque já deixa o link salvado na aba do Google, ficar lá apertando o F5 todos os dias para ver se tem um áudio meu. Eu te pergunto, vale a pena? Pessoas que saem desesperadas do trabalho quando vê que tem um vídeo meu no canal do Rodolfo e não levou o fone para me ouvir dentro do metrô, dentro do ônibus ou até mesmo dentro do táxi. E fica naquela aflição de querer chegar em casa e antes de tomar banho me ouvir. Eu te pergunto, será que vai valer a pena? Será que você terá argumentos para si mesmo para semear a sua própria semente? E quais foram as sementes que você semeou? Eu pergunto isso porque eu tenho que fingir que eu não conheço ninguém. Eu tenho que fingir. Entendeu? Eu, enquanto não cumprir cada milímetro de cada letra que saiu da minha boca, que formou palavras, e palavras que formaram frases, e frases que formaram livros, jogada ao vento aí as folhas, enquanto eu não cumprir tudo que eu prometi, eu não saio para o meu descanso, para retornar em 2028. Porque tudo que saiu da minha boca será cumprido. Tudo. Esses dias, hoje é segunda-feira, quer ver? Acho que foi sábado da semana retrasada. Isso. Sem ser sábado passado, sábado retrasado, isso mesmo. Era por volta de 12h37. Eu recebi um áudio de uma pessoa da lista de transmissão, que eu não vou falar o nome dela, porque senão ela ficaria, envergonhada. Essa pessoa, ela falou comigo assim: Carlos, eu acabei de ter uma ideia aqui e eu queria que você me desse um palpite. Eu tinha saído do quarto, que eu tinha acabado de chegar, e quando foi 12h42, 5 minutos depois que eu tinha chegado, eu tinha me dirigido à cozinha e ouvindo, o áudio dessa pessoa. E no áudio ela me dizia, se eu poderia dar a ela um palpite, uma opinião, porque ela estava indecisa se ela deveria, ingressar na faculdade e cursar engenharia ambiental.
Na hora que ela falou isso no áudio comigo, eu estava bebendo água nesse momento, eu pensei comigo assim, eu vou agora ver quem de fato é essa pessoa. E eu vi. E do lado dela estava o pai, calado, em silêncio, a sua avó, de 79 anos de idade, e o motivo dela ter me mandado esse áudio para você me entender e eu finalizar isso aqui é o seguinte: ela já é engenheira ambiental. Ela já é. Só que ela nunca, nem sequer comentou com as mulheres que ela interage, né, na lista de transmissão, porque muitos aqui têm o contato um do outro, né? E ela nunca nem falou com ninguém a sua profissão. Nunca. Então ela já é engenheira ambiental. E quando eu voltei com a minha visão, olhando para ela em tempo real, 3h08, eu vi que ela e a avó dela e o pai, que no caso seria o filho da avó dela, porque a avó é por parte do pai, ela estava falando de mim para o pai, que já sabia, e para a avó, que tinha acabado de chegar da Espanha, porque a avó dela mora na Espanha. E ela falando de mim para a avó dela, junto com o pai muito religioso. A avó falou assim: eu só acredito vendo, então faz um teste, grava um áudio para ele. E a avó dela deu a ideia para ela, nesse áudio, perguntar uma opinião minha, se ela devesse ou não fazer engenharia. Agora pensa bem, se eu fosse um hipócrita, mentiroso, enganador, canalha, como muitos têm por aí, e fosse cego e surdo e mudo, eu poderia dizer para ela assim: fulana, eu estou vendo aqui que você pode fazer vestibular e ingressar na engenharia ambiental, que você será feliz. Aí a avó dela diria assim: aí minha filha, ó, como pode um homem que fala que vê tudo dizer para você fazer engenharia se você já é engenheira? Deu para vocês entenderem? Eu peguei o telefone depois de ter bebido a água e olhado, para vocês terem uma ideia, a expansão da energia que saiu de mim congelou a água, que era o restinho dela que estava no copo, porque minha emoção, ela sobrecarregou de tal forma que o copo congelou a água que estava dentro, o líquido que estava dentro, o copo congelou e rachou, mas ficou ainda na minha mão. Eu não senti, né, a frieza do gelo. As janelas da casa todas ficaram embaçadas. Para vocês terem uma ideia, o ar-condicionado, né, que fica parado, porque minha mãe tem pavor de ar-condicionado, e na época, quando ela viajou, o meu padrasto tinha colocado para ela, para fazer uma surpresa, e ela falou que nunca aquilo deveria ser ligado na casa dela. Por isso que ela gosta de ventilador de teto, né, e de ventilador comum, desses que a gente pode apoiar em cima de uma cadeira e por aí vai. O ar-condicionado que não funcionou, ele congelou fora da tomada. E a sensação de clima
dentro da casa chegou a quase -0. Para vocês terem uma ideia, 0. Não 0 absoluto, porque senão seria o Cavaleiro do Zodíaco, Camus de Aquário, né? Que deu lá o seu pupilo, a execução Aurora. Nada disso. 0. É minha opinião. Poderia estar 4 graus, 3 graus, -1, poderia. Mas a minha opinião era 0 graus. E eu falei, não, eu vou ter que responder. E quando eu tentei soltar o copo da minha mão, ele estava grudado na minha mão. E foi aí que eu fui expandindo a energia e tudo foi voltando ao normal. E quando eu fui para o quarto da minha mãe, onde tem um ar-condicionado instalado, mas ela não gosta que funcione ele, e como o meu padrasto teve que fazer, né, na época da construção, um buraco na parede para ele passar, ela optou por não tirar ele e deixar ele lá de enfeite. Ele estava pingando água, porque ele estava congelado e estava começando a derreter aquela água, né, que tinha sido congelada. O frio, de um modo geral. E eu falei, então, vou ter que responder essa idiota. Vou ter que responder ela. E aí, eu peguei o telefone, coloquei ele um pouco no sol e pensei comigo, né? O que eu vou falar para essa idiota? E ela vai me ouvir, que ela ainda está na lista de transmissão. Quando eu vi que as coisas tinham voltado ao normal e a casa estava com muita água no chão, porque da mesma forma que congelou, descongelou de uma vez só, eu gravei um áudio com toda aquela educação que a maioria de vocês sabe que eu tenho e falei para ela, né? Olha, o primeiro conselho que eu vou te dar é para você procurar um homem. Porque já tem exatamente, preste atenção, exatamente 43 meses que você não se relaciona sexualmente. E tem exatamente 27 dias que você nem se masturba. Então, primeiro, procure um homem, tira o estresse do seu corpo, à base de carbono. Seja mulher, assuma a semente que você carrega com você. E antes de vir me gravar algo idiota, você seja racional, seja aberta, né, a você mesmo, porque escutar o conselho da sua avó que acabou de chegar da Espanha é hipocrisia, porque você já me ouve há 3 anos e 6 meses e 1 semana. Na mesma hora que eu mandei o áudio para ela, ela ouviu, e eu acompanhando ela em tempo real, ela ouviu, e o pai também ouviu, a avó também ouviu, o pai ficou envergonhado, a avó ficou envergonhada, e eu no outro áudio, eu falei, deixa de ser hipócrita, medíocre, mesquinha e fútil, me perguntando se você quer ou se vai dar certo cursar um curso que você já é formada nele desde os 23 anos de idade. E gravei outras coisas também para ela ouvir, porque eu sabia que ela não ia conseguir ouvir sozinha, porque era uma exigência da avó e do próprio pai. E falei coisas que nem o pai e nem a avó dela sabia, como por exemplo, um anel que ela pegou em 2002. Na verdade foi no dia 9 de maio de 2002, às 18h52, quando ela pegou o anel da avó para vender
e sustentar um ex-namorado que ela tinha comprando maconha para ele. E a avó dela, que estava lá do lado dela, nunca tinha esquecido daquele anel e não queria acreditar que a neta tinha furtado, né, aquele anel. E foi uma coisa muito chata na época e que só foi superada em 2003. E naquele momento ali, a avó dela soube que a neta é quem tinha roubado o anel. E eu dei os detalhes. E eu olhando para os três, o pai chorava sem parar, a avó chorava até soluçar. E a única palavra que foi dita até que encerrasse a minha visão foi da avó dela dizendo: quem é esse homem, minha filha? E ela disse assim: esse homem é o Carlos, vó, que a senhora pediu que eu testasse. Você pode ter certeza que eu sei que você vai ouvir esse áudio e eu sei também que você não vai ser mulher de gravar um outro áudio assumindo isso para as pessoas. Então, de noite, na lista de transmissão, eu vejo pessoas, né? Carlos, eu estou sentindo uma dorzinha aqui na perna, você pode me ajudar? Mentira, não está sentindo porcaria nenhuma. Outras, eu vou lá e olho e vejo que a pessoa realmente está sentindo. Outras, eu vejo que a pessoa está só simulando para que eu venha cair na armadilha e dizer: olha, eu estou vendo daqui, né? Faz isso, faz aquilo. Outros eu dou até corda para fingir que eu acredito no mal que ele ou ela esteja passando. Porque nada mais justo do que você dar corda ao mentiroso para que ele próprio venha se enforcar. Eu falei para vocês um tempo atrás que todo áudio meu tem uma palavra subliminar, como foi no áudio onde eu trato de algumas coisas que eu não tinha falado sobre Arnatoliel, e de áudios anteriores onde eu falei que dentro daquelas palavras tinha mensagens subliminares, que são essas que eu estou dizendo aqui hoje, são esses acontecimentos, né? E no passado, há 2 anos atrás, era pior, porque as pessoas tentavam, né, me testar de tudo quanto é forma. Carlos, eu estou desempregado e queria que você me ajudasse nisso, naquilo. Na hora que eu olhava, a pessoa estava muito bem empregada. Aí quando eu gravava um áudio para a pessoa na época, eu falava assim: olha, você está querendo um sigilo, né? Que na época eu tratava como símbolo, eu usava essa palavra símbolo. Você quer um símbolo para a porta do emprego abrir? Você está pedindo a pessoa errada. Você deve ir na Igreja Universal ou em qualquer outro âmbito religioso e pedir essa ajuda lá, porque aqui não tem essa ajuda não. A pessoa: não, mas eu sei que se você pedir, eu vou estar empregado. Eu falei: olha, você está brincando com fogo, porque você era, eu usei a palavra era, né? Você era empregado numa empresa assim, 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 tinha um salário assim, assim, assim. Aí logo a pessoa gravava o áudio e falava: ô Carlos, me perdoa. Ô Carlos, não sei isso. Ô Carlos, me perdoa. E eu perdoar, não perdoo ninguém. Eu só desculpo as pessoas e desculpo uma única vez. Porque segunda chance, ninguém tem comigo. Nem a própria mãe que me gerou no seu ventre tem uma segunda chance comigo. Nem a mulher que também chamo de mãe, que me batizou e assumiu a função de ser minha madrinha, se errar comigo, tem só uma chance. Todas as pessoas têm só uma chance, porque das pessoas também eu quero somente uma única chance. Não quero 2 e nem 3.
Porque o dia que eu errar, eu sou homem de chegar e dizer: olha, fulano, ciclano, beltrano, eu errei, me desculpa, não cometo mais isso. E para não cometer o mesmo erro, eu sumo da vida da pessoa. Naquele mesmo dia, quando ele foi para o trabalho, no plantão noturno, ele teve que esperar o plantão diurno, quando ele ia sair, porque já tinha uma carta para ele comparecer no RH. Foi praga que eu joguei? Não, eu não faço isso, porque eu não sou garrincha e nem coruja. Simplesmente porque a lei, que é a mãe de todos nós, fez justiça. Por quê? Aqui estou eu, quieto, sem incomodar ninguém. Por isso que eu não admito nenhum canalha ou filha da puta qualquer achar que pode tirar sarro de mim e ficar batido, porque não vai. Muitas pessoas no passado falavam assim: Carlos, pessoas estão falando mal de você, foda-se. Foda-se. Por isso que ninguém nunca me viu procurar argumentos para criar uma defesa para mim mesmo. Jamais eu faço isso. Eu conheço uma lei que é mãe, inclusive da própria arquiteta de tudo, que por criar ela é obediente a ela. Essa lei não está escrita em nenhuma constituição humana, nem na mão de corruptos como são corruptos o STF. Não, é uma lei verdadeira, é uma lei pura, é uma lei real. Então eu sabia em quem eu confiava. Eu sabia que todos que um dia tivessem tirado sarro de mim iriam comer. Em outras palavras, humanamente falando, o pão que o capeta amassou. E estão comendo. Eu às vezes olho pessoas que no passado eram contra mim, né? E que hoje tem meio pacote de arroz na sua prateleira e que às vezes fica sustentando o filho e a filha com arroz e mingau de fubá, né? E eu acho tudo isso muito bom, porque eu sei em quem literalmente, verdadeiramente, eu tenho crido. E são para poucos que eu irei mostrar as coisas e quem realmente eu sou. Mas em relação aos vídeos desses homens e mulheres do espaço que eu tenho, que eles deixaram eu gravar, mostrando eles, isso o mundo irá conhecer. Mas quem realmente eu sou e o que eu posso fazer, tirando os centros de pesquisas do passado que eu permiti que me examinasse, pesquisasse, tirando eles que sabem quem eu sou porque me ouvem no canal do Rodolfo, e já me ouviu no meu canal, só não me ouve lá mais porque eu não gravo nada por lá. E eu só não removi aqueles vídeos ainda, que eu falei que a qualquer momento irão sumir lá do meu canal, porque eu recebi há um tempo atrás, como recebo todos os dias, a visita de homens e mulheres do espaço, que pediu, colocando a mão na altura do meu peito direito, dizendo: aguarde só mais um tempo, Arques. É por esses que eu ainda não removi os meus vídeos lá no canal do YouTube, né? Por esse pedido desse casal
que veio das estrelas me energizar naquele dia, por eles. Mas a qualquer momento, alguém vai acessar o meu canal e não vai ver um vídeo sequer. Vai ver só o canal, porque ele faz parte da minha conta de e-mail que eu tenho. Só. E só irá ser postado algo ali como um vídeo direcionando as pessoas para o site. Só, mais nada. E para finalizar aqui em 1 hora e 5 minutos, que eu estou falando, já são 20 horas e 16 minutos, eu pergunto, qual é a sua semente da vida? Qual semente você tem para oferecer a esse planeta que você pisa todos os dias sobre ele? Qual semente você tem para oferecer no teu trabalho, na tua relação, no teu convívio, né? Qual é a sua semente? Qual é o seu valor? Qual é o seu caráter? Quem realmente você é? É isso que é o foco desse áudio de hoje. Qual é a sua semente da vida? Qual é a sua videira? Qual é o seu compromisso com você mesmo? Qual é o seu compromisso com os outros ou com outrem? Quem você é? Precisa eu dizer para você quem você é? Precisa eu mostrar o monstro que você é? Acho que não. Quando eu olho todos os dias para o teto da minha casa, ou da casa da minha mãe, ou da casa da minha madrinha, ou do teto e dos telhados das fazendas, quando eu olho para as estrelas à noite e de dia, porque de dia também as estrelas brilham para mim como brilham à noite para vocês, eu enxergo da mesma forma. Eu não preciso que o sol se ponha para eu enxergar as estrelas, eu enxergo ela todos os dias. Vejo os planetas todos os dias, eu tenho acesso visual a qualquer planeta que eu queira olhar em tempo real, independente da distância que ele esteja. E eu não pedi por isso. Eu nem pedi para estar aqui nesse momento gravando essa porcaria de áudio para a maioria que vai me ouvir. Mas eu tenho um compromisso e uma obrigação, porque saiu da minha boca isso. Que enquanto pessoas me ouvissem, eu seria homem de sustentar até o fim tudo aquilo que eu falo. Por isso eu estou aqui. Contra a minha vontade, mas estou. Pouco tempo agora eu conheci a relação sexual. Já faz alguns anos. Poderia agora estar me relacionando sexualmente, mas estou aqui falando. Poderia estar tomando uma dose de uísque, poderia agora estar de roupão lá na sacada do meu prédio, ou andando à noite em um cavalo ou em uma égua, nos pastos, ou de Patos de Minas ou de Juiz de Fora, ou agora mesmo ser transportado lá para uma das fazendas que já foi escolhida por eles em Araçuaí e andando naquele escuro maravilhoso e as aranhas, as cobras, o tatu, tudo me seguindo no meio do mato,
Enquanto muitos precisam de lanterna, eu preciso só dos meus olhos para enxergar. Porque o olho que enxerga a verdade, ele brilha no breu. Aquele que só enxerga mentira precisa e sempre precisará ser salvo por alguém. Mas aquele que é verdadeiro morre sozinho. Poderia. Mas infelizmente, eu fiz uma promessa de nunca abandonar quem me ouvisse. Por isso eu falo. Só por isso. Eu não falo por ninguém da lista de transmissão, eu não falo por ninguém no canal do Rodolfo, eu não falo por ninguém que me ouviu no meu canal, não falo por ninguém que namora as postagens até hoje lá no Facebook. Não, eu falo por mim mesmo. Por isso, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Não compartilhe nada que é meu com ninguém. Quem um dia me descobrir, irá descobrir por si mesmo, não pela sua indicação. Eu abomino pessoas que ficam me indicando para amigos, para familiares. Foi por causa da indicação que essa mulher se ferrou. Quem hoje me ouve, na sua grande maioria, 10% veio de livre e espontânea vontade. Simplesmente cansou de ouvir pagode sertanejo e colocou lá a ideia maluca de pesquisar sobre algo relacionado a alienígenas e acabou tendo o azar de me encontrar. Porque para muitos eu vou ser sempre um azar, para outros eu vou ser a sorte. Os outros 90% foram pessoas que ficou me indicando, compartilhando vídeo e isso e aquilo outro. Sabe? Eu fico assim, me perguntando, qual semente você plantou? Porque compartilhar meu vídeo não é semente não, é idiotice. Compartilhar as minhas postagens não é semear semente não, é idiotice. O que você plantou ontem, você regrou hoje? Poderá colher amanhã? Responda você mesmo. E não confunda o Carlos que fala aqui de forma solitária, somente na companhia dos gatos que estão aqui me olhando, com o olho arregalado, dos insetos que estão na parede, me ouvindo. É só eu terminar de falar, eles começam a caçar rumo, vão embora. Mas porque eles gostam de ouvir, porque eles sabem que isso é uma verdade minha. E eles sabem quem eu sou. Só para finalizar aqui, e para tardar 1h15, tem 1 minuto então para falar. Quando eu estava lá na casa do Edson, o Eli Batista esqueceu de mencionar isso no áudio. Mas o Edson é testemunha, o pai do Edson é testemunha, a moça que cuida do pai do Edson aos finais de semana é testemunha, o próprio Eli é testemunha, o genro do Eli é testemunha de um fato que aconteceu. Quando eu entrei na casa do Edson, os insetos que ali estavam na rua veio para dentro da casa do Edson e pousavam em mim. Os insetos escondiam debaixo da sola dos meus pés. O Eli não viu, mas na varanda do Edson tinha entrado um morcego, ele ficou pendurado. O Eli deve saber porque eu olhava toda hora para fora, porque toda vez que eu falava, aquele morcego abria as asas. A moça que cuida
do pai do Edson aos finais de semana, ela disse assim: olha, esse inseto que pousou em você, ele é peçonhento, ele solta um tipo de ácido que danifica a pele humana. Eu falei: não, ele está aqui porque ele sabe quem está aqui. O outro inseto vinha, entrava debaixo dos meus pés, eu levantava os pés só para o Eli Batista ficar admirado, e colocava o meu pé em outra posição e ele ia onde meu pé estava. Eu mudava de lado, o inseto mudava também. Os outros animais peçonhentos que estavam ali ficaram da porta do Edson para fora, porque se eles entrassem, o Edson, a moça que trabalha lá e até mesmo ele Batista ia assustar, ia querer pegar a vassoura e jogar os insetos para fora, aí ia comprar briga comigo. Porque para mim o escorpião, a lacraia, a barata tem o mesmo valor e a mesma beleza que tem uma águia estadunidense ou uma águia brasileira chamada arpia ou árpia. E o Eli virou para mim e falou comigo assim: meu irmão, eu nunca vi um inseto gostar tanto de uma pessoa como de você. Ele viu o inseto para lá e para cá. Porque o mesmo homem que estava ali é o que fala aqui. Ao contrário de muitos que têm duas caras e que vão ouvir esse áudio, e a carapuça vai servir muito bem. Então não confunda o homem que fala humanamente falando aqui, sem ninguém para interromper, sem ninguém para perguntar nada, do homem que está reunido numa mesa na casa de alguém, ouvindo muita gente falar ao mesmo tempo e tendo que responder todos. Então essa é a reflexão que eu queria falar com a maioria que quiser ouvir. Tá bom? E eu quero finalizar com esse som gostoso do gato. Escutem. Tadinho. Parou porque eu cheguei aqui na janela. Mas eu queria. Não sei se vai escutar aí o sapo dando seu grunhido. Olha, escuta. Vai ficar um pouco imperceptível, mas é o que é. Um abraço a todos e finalizo agora com 1 hora de áudio, 18 minutos e 13 segundos.